Será que você sabe explorar o chat GPT para te ajudar nas apostas? Ele pode ser uma ótima ferramenta para te ajudar nas apostas de forma gratuita. Versão gratuita aí do chat GPT já é suficiente para te ajudar com várias análises e várias informações que podem melhorar a sua assertividade. E pode até te ajudar a montar métodos. Então, é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos explorar essa inteligência artificial, chat GPT, versão gratuita. Vai servir para quem não sabe mexer muito bem, vamos fazer um básico aqui, né, para ajudar já um pouco. Vai servir para quem não tinha olhado o ChatGPT com essa visão das apostas esportivas e vai servir para quem talvez não tenha condições de pagar uma ferramenta, né. Dá para extrair muita informação que você teria que pagar uma ferramenta, tem como extrair no ChatGPT versão gratuita. Então vou trabalhar isso nesse vídeo. Fica aí que o vídeo vai ficar bem interessante. Tem pouco conteúdo sobre o ChatGPT para as apostas aqui no YouTube. Esse vídeo é um vídeo um pouco mais básico, e eu também tenho que evoluir, né, como usuário do ChatGPT, mas em breve, no nível mais intermediário, eu trago para vocês alguma coisa além, depois no nível avançado, para a gente poder explorar esse ponto também, tá? Bem, algumas considerações antes de a gente começar, já estou com a tela do ChatGPT aqui, né? Considerações: ChatGPT, chatgpt.com. Se você não tem conta, você tem que fazer seu login lá, vai ter versão gratuita, tem versão paga, mas a gratuita já é suficiente porque a gente quer. Além eu estou falando ChatGPT, mas outra inteligência artificial também caberia. Eu uso muito o Gemini, que é do Google, tá? E eu vou depois abrir aqui uma um chatzinho aqui no Gemini, para vocês verem como é que é também. Eu recomendo uma das 2, mas se você usa outra também, pode ficar à vontade. Acho que são as 2 mais famosas, maiores e que entregam ali melhor para a versão gratuita. Eh basicamente o que a gente tem que fazer aqui é jogar informações para obter essas respostas. Quanto mais complexo, quanto mais detalhes a gente vai pedindo, vai trabalhando a inteligência artificial, melhor a gente vai tendo as respostas. Se você bota, pura e exclusivamente lá: "Quem vai ganhar a Copa do Mundo de clubes?", com base em nada, né, só quem vai ganhar. Aí o chat GPT vai jogar, ele não tem bola de cristal, né, ele vai fazer umas simulações ali de quem é mais favorito ou não e vai te dar um nome. Só que aí vamos combinar que, né, não é bola de cristal, né, ele não tem, eu não tenho e você não tem. Então aqui a gente vai tentar trabalhar mais a análise, explorar mais o detalhe do que a gente quer para extrair a informação e não jogar a informação seca e achar que ele vai te dar um negócio muito elaborado, sendo que você perguntou uma coisa simples. Então, tudo aqui está na pergunta. Se você fizer boas perguntas, você vai ter boas respostas. Se você fizer perguntas mais abertas, você vai ter respostas mais abertas, não vão te ajudar muito. Eu já fiz algumas pesquisas, tá? E eu vou mostrar para vocês, e eu já fiz para poder adiantar, porque algumas demoram um pouquinho. Então, se eu tivesse fazendo com vocês aqui durante a gravação do vídeo, talvez a gente perdesse um pouco de tempo. Para agilizar o vídeo, já deixei prontos. E a primeira pergunta que eu fiz foi sobre eu botei aqui: "Eu preciso de uma análise completa do jogo Chapecoense e Ferroviária da Série B, Campeonato Brasileiro 2025". É um jogo que acontece hoje, dia 16, o dia que eu estou gravando esse vídeo. A gente já começou o mundial aí, então tem poucos jogos, né, então eu escolhi esse para trazer como exemplo para você. E ele coloca aqui, ó: "Segue uma análise completa do jogo Chapecoense e Ferroviária". E aí ele começa. Ele bota o contexto e a tabela. Ah, isso aqui é tudo como ele montou a análise completa. Ele montou dessa forma: contexto, tabela, aí aqui botou Chapecoense, desfalques e motivação, Ferroviária, moral em alta. Ele montou isso aqui. Eu poderia depois pedir para ele montar de outras maneiras, mas vamos lá. Ele fala aqui, ó, que a Chapecoense está com 16 pontos, ocupa a 8ª colocação, e o confronto é direto por vaga no G4, acesso à vantagem claramente para o jogo. Ele fala aqui da Chapecoense, os desfalques da motivação. Vem de uma derrota de 1-0 para o Novo Horizontino, busca se recuperar em casa, né? Esse jogo vai ser na Arena Condá. Desfalques, o zagueiro João Paulo está suspenso, o Bruno Leonardo está se recuperando de lesão. Novidades no ataque: o clube trouxe o Perrotti, retornando da Polônia, né? A janela de transferência. No geral, a equipe mais sólida como mandante, com 80% de aproveitamento dentro de casa. Já traz ali algumas informações que a gente gosta para as apostas, né? Aí vem com a Ferroviária também.
A Ferroviária venceu seu primeiro jogo fora de casa na Série B, batendo o América por 2-1 em Belo Horizonte. Então agora vai jogar de novo fora de casa. Tem o retorno do lateral direito. Ó, retrospecto e estatísticas. Primeiro confronto oficial entre as duas equipes. Chapecoense tem média de 1,45 pontos por jogo, com desempenho melhor em casa. A Ferroviária tem 1,36 pontos por jogo. Ambos os times apresentam defesas com desempenho similar. Ó, olha as informações. E eu só pedi para fazer uma análise completa do jogo. Palpites e probabilidades. Para quem gosta, né? Prognósticos indicam que é Chapecoense ou empate. 1,27 na Betano. E menos 2,5 gols. 1,50, 1,56. A odd está nessa casa, né? O palpite é que eles botam sempre a fonte, ó. Tá? O palpite é que a Chapecoense, com o apoio da torcida e o gramado sintético, consiga o primeiro gol e mantenha a vantagem. Eu nem estava ligado que a Chape tinha um gramado sintético agora, mas, enfim, primeiro gol e a vantagem. O time visitante costuma levar gols no primeiro tempo e valoriza a aposta no mercado chapecoense marcar primeiro. E aí ele diz a odd. Olha só como é que ele já dá ali até uns palpites. Ok? Análise tática e fatores chaves. Fala da defesa, fala do meio campo, da disciplina de cartões, etc. Onde assistir, tá? E tudo mais. Aí ele faz um resumo do cenário. Favorito leve, Chapecoense, principalmente no mercado Chapecoense ou empate. Expectativa de poucos gols, provavelmente decididos por detalhes. E cartões, intensidade física são pontos altos. Atenção a apostas nesse mercado. Então ele já traz ali uma análise de apostas em cima disso. Se você sentir falta de alguma coisa, você pode continuar a conversa perguntando aqui alguma coisa. Ele fala dos resultados, ó. Dupla chance, né? Menos 2 gols e 4,5 cartões. Aí eu escrevi aqui. Quais as expectativas do mercado de escanteios para esse jogo? Ele não falou de escanteios, eu senti falta disso. Então, fale mais sobre os escanteios desse jogo. Aí ele colocou. A média de escanteios por jogo da Série B é de 10,95 por partida. Espero que esse jogo registre algo em torno desse número, com tendência levemente acima ou abaixo, dependendo da dinâmica das equipes. Ok. Estatística da Ferroviária. Média de 12 escanteios por jogo em 8 partidas. A considerar apenas esses escanteios a favor. A Ferroviária apresenta uma média de 11,28 cantos por jogo. As estatísticas da Chape. E aí ele bota aqui, ó, uma projeção para o jogo. Projeção para o jogo. O ponto de análise, né? O total previsto, o mercado over, distribuição provável e a linha. Aí ele bota aqui entre 11 e 12 escanteios. Forte chance de mais de 10,5. Média das equipes sugere desempenho no mercado. Ferroviária com 6-7, Chape com 5-6. Provável ultrapassagem. Bases totais médios de ambos. E aí aqui as recomendações das apostas. Over 10,5 escanteios, com seleção da estratégia, sugere que o jogo deve superar esse número com folga. Mercado de over e under individual. Ferroviária 5,5, a Chapecoense 4,5. Então, assim, ele já traz aqui algumas informações que eu pedi. E aí, ele completa, ele dá o resumo final aqui, né, dos escanteios que eu pedi. E ele bota aqui, fatores que influenciam, gramado sintético da Arena Condá, pode acelerar o jogo e gerar mais cruzamentos, ou seja, mais cantos. Estilo físico e truncado, ambas equipes costumam gerar saídas rápidas de bola pela linha de fundo. Pressão inicial e troca de lados, favorece cruzamentos constantes, aumentando os escanteios. Então, assim, eu já consigo aqui, conversando, pedindo uma análise de algum jogo, pedindo para trabalhar melhor um ponto específico, ter um detalhe do que eu tenho para aposta, já tem uma análise pronta. O que você teria que ficar pulando 3, 4, 5, 6 sites para ter essa informação, você já tem aqui. E não só números absolutos, né, como quantidade de escanteios, média, como também a questão do campo sintético, que é uma questão mais subjetiva, a questão do estilo de jogo truncado também é uma questão subjetiva, né, tão objetivo como um número, né, e ele te traz aqui. E tudo isso dá para ser explorado nessa conversa. Você vai ali pedindo as informações que você quer e recolhendo. Se você não gostou de alguma coisa, você fala, poxa,
explica melhor essa parte sobre a questão do gramado sintético influenciando. Ou então fala mais sobre os cantos para uma equipe só. Aí começa a trabalhar essa conversa ali para chegar no que você precisa, tá? Então, assim, dá para fazer pesquisas assim. Eu trouxe outras aqui, ó. Ah, pedi uma análise do jogo do Botafogo e do Ceará, um jogo que já aconteceu, foi um jogo adiado. E ele fala aqui também, ó, ele traz aqui uma análise pré-jogo, aí, ó, forma recente nos últimos 5 jogos das equipes. Então você pode pedir isso, ó, qual é a forma recente das equipes? O que acontece nos últimos 5 jogos? Normalmente, o que você faz? Você vai no SofaScore, vai no aí pega essa informação aqui dos últimos 5 jogos. Aí vai lá no Soccer Stats, pega outra informação do HT que está melhor lá do que no SofaScore. Aí vai no outro e pega outra coisa. Então aqui você já pode criar um modelo em que você vai já descrever tudo o que você quer. Você pode, eu quero que você me faça uma análise completa, e nessa análise tem que ter o mercado de gols, o 0,5, 1,5, 2,5, tem que ter ambas marcas, tem que ter uma tendência assim, tem que ter expected goals. Ele vai te entregar, tá? Ele vai te entregar. E, ó, Ceará fora de casa, comparativos do confronto direto, e por aí vai. Aí, beleza, isso aqui é o que o mercado. É a primeira pesquisa, o que o mercado já te entrega, porque basicamente ele vai nos sites e pega isso e já te facilita o tempo. Eu deixei aqui no Gemini, só para a gente testar um outro inteligência artificial. Aqui é o Gemini, mesma carinha. Eu deixei aqui uma coisa um pouquinho mais complexa, que aqui ele já tem que fazer um trabalho, já tem que analisar jogo a jogo. Você poderia fazer de forma manual, mas ele pode fazer para você. Eu botei. Preciso que analise os últimos 10 jogos do Corinthians, todas as competições, e me diga em quantos desses jogos o Corinthians marcou ou sofreu gol antes dos 15 minutos de jogo. Ou seja, quero testar uma técnica que vai focar no início do jogo, primeiros 15 minutos. Então, eu quero, por exemplo, que o Corinthians não tenha tomado gols ali naquele período, ou feito gols. Então, eu quero saber como é que está esse histórico recente. Aí ele me mostra. Ó, essa análise dos últimos 10 jogos do Corinthians em todas as competições, encontrou-se 2 desses partidas, houve um gol marcado ou sofrido pela equipe antes dos 15 minutos. E aí ele me diz, inclusive, quais são os jogos, ó. Detalhamento dos jogos. Jogo contra o Grêmio, empatou. Aí o gol foi aos 29. Não houve gols na partida. Foi 0-0. Aí contra o Huracan, a equipe argentina marcou aos 5 minutos do primeiro tempo. Ou seja, aqui foi um jogo que teve até os 15 minutos, né? Um dos dois que ele falou. Atlético Mineiro 0-0, Novo Horizontino 1-0. Ó, vai descendo aqui. E você tem a lista de todos os jogos. Todos os jogos. E aqui tem o jogo do Internacional, que o primeiro jogo foi marcado pelo Internacional e aconteceu antes dos 7. E aí você pode destrinchar, ó, como eu fiz aqui, ó. Agora eu gostaria a mesma relação, só que com os últimos 10 jogos do Corinthians como mandante. Então agora eu só quero como mandante. E aí ele continua me trazendo aqui as informações, ó. Continua me trazendo as informações. E aí eu posso botar, agora eu quero só os que o Corinthians fez o gol e não que sofreu. Então, ó, imagina o trabalho que daria se você tivesse que olhar os últimos 10 jogos do Corinthians de 1 a 1 para chegar e saber se ele fez o gol antes dos 15 minutos ou não. Porque isso não é uma informação que tem disponível nos sites gratuitos por aí. Você no máximo vai achar se o time ganhou no primeiro tempo, marcou no primeiro tempo, mas não num tempo específico. E você pode botar aqui entre 30 e 40 minutos ou trabalhar melhor essa parte. Então, já você pode ir pedindo coisas e qual é o segredo? Pede uma coisa mais geral e vai refinando. Viu que no jogo da Chapecoense eu pedi uma análise completa, ele mandou, eu fui com essa análise, me fala de escanteios. Aqui eu pedi os últimos 10 jogos. Com essa análise, me fala só dos jogos mandantes. Vai trabalhando ali. E aqui é o Gemini, tá, galera? Mas eu recomendo que vocês tenham conta no Gemini, Gemini do Google, ou no Chat GPT, ou nos dois. Você pode fazer a mesma coisa nos dois. Inclusive, naquele jogo do que eu fiz aqui, tem que achar agora.
do Botafogo e Ceará, ele me trouxe uma informação aqui que o ChatGPT não trouxe, que era a possível escalação. Então aqui ele vem falando aqui, informações, aí provável escalação. Ele não trouxe lá. Lá eu teria que pedir, que ele trouxe. Então vai testando qual que funciona melhor, o que você quer também, tá? Mais uma sacada, vamos voltar pro ChatGPT aqui. Ah, Guilherme, eu não quero ficar analisando, eu quero a dica já pronta, eu quero alguma coisa assim. Tá. Você pode definir os critérios que você quer que o ChatGPT mostre para você e faça a análise, né? Te dê o resultado de onde apostar. Você pode confiar no próprio ChatGPT para isso, ou você pode fazer o seguinte, ó. Eu fiz aqui. Eu botei aqui uma imagem, eu acabei de recortar essa imagem. Não dá para vocês verem, deve estar pequeno aí, mas são os 3 jogos que tem hoje do Mundial. É o jogo do Chelsea, é o jogo do Boca com o Benfica, é o jogo do Flamengo, tá? A primeira rodada de todos esses jogos. Eu só peguei, printei lá e joguei aqui e botei: "Seja meu tipster profissional no mercado de apostas esportivas e me diga quais apostas pré-jogo têm valor nesses jogos com da imagem abaixo". No caso, a imagem foi para cima, né, mas nessa imagem. Então é o seguinte, qual que é o destaque? 2 pontos importantes aqui. Primeiro, eu posso pegar uma imagem e colocar aqui, uma lista de jogos e colocar aqui. Não preciso necessariamente escrever um a um ou pedir os jogos do dia. Segundo, esse comando de você falar para o chat GPT o que você quer que ele seja é muito importante. Eu botei: "Seja meu tipster profissional". Aí ele vai pensar como um tipster profissional. Se você botar: "Seja meu consultor financeiro", aí você vai trabalhar melhor se você for fazer um investimento lá em fundos imobiliários, em ações. Vou botar: "Seja meu barbeiro profissional e me diga dicas para fazer a barba". Ele vai pensar diferente, ele vai pensar como um profissional, ele vai pegar isso na internet de com uma outra cabeça. Então, seja meu tipo de profissional, seja meu isso é importante usar. E aí ele me traz a análise, ó. Chelsea e Los Angeles, 4 horas. Como é que estão as odds? Análise. Indica um favoritismo absoluto para o Chelsea. Aí ele começa. As odds, eh, o valor possível aqui, ó, ambas marcam não, se a defesa do Chelsea estiver completa. Ou seja, o Chelsea provavelmente não vai tomar gol se tiver com a defesa completa. Chelsea menos 1,5 handicap. Aí aqui, under 3,5 pode ter valor se o Chelsea controlar o jogo sem se expor muito. Ou seja, o Chelsea está ganhando e não está querendo golear também. Então pode ter valor. É uma análise que o ChatGPT fez com a função de especialista que você pediu. Você pode ser mais específico, você pode botar: "Sendo um especialista em under ou em under 2,5, me diga quais jogos de hoje tem, valor". Tudo isso dá pra fazer. Você pode pedir as odds, "Me diga quais jogos hoje tem odd entre 1,80 e 2, os times mandantes", sabe. Tudo isso é possível ser feito. Jogo do Benfica. Ó, e ele vai trazendo todas as informações. O legal aqui é que ele trouxe um resumo. E se ele não trouxesse, eu poderia pedir. Eu ia falar: "Ô ChatGPT, me passe um resumo, um quadro que resume essa sua análise". E aí ele ia trazer esse quadro aqui. Ele bota o jogo, a aposta sugerida e a justificativa. Você pode aceitar ou não a justificativa que ele deu para você fazer sua aposta, mas ele trouxe uma justificativa. Chelsea e Los Angeles, Chelsea menos 1,5 handicap, ou ambas marcam não. Los Angeles FC deve ter dificuldades ofensivas e o Chelsea dominará. Ou seja, provavelmente não vai ter gol do Los Angeles, o Chelsea vai fazer ali o seu gol e vai ter uma vantagem. Flamengo Esperança, Flamengo menos 1,5, ou gol no primeiro tempo. Flamengo marcando no primeiro tempo. Flamengo tem tradição de começar forte e controlar o jogo. Então, apesar de ser uma competição nova, o Mundial, o histórico que ele analisou do Flamengo, como um especialista, um tipo de especialista, trouxe a informação. Então, se você quiser, você tem até tip pronto aqui. É só você saber conversar com o chat GPT. E essas dicas, espero que essas dicas também que estou dando ajudem a isso, tá? O que mais que eu tenho aqui para trazer para vocês? Para o vídeo também não ficar muito longo, quem quiser, e eu já fiz isso algumas vezes,
Você pode usar o ChatGPT para trabalhar com métodos, para melhorar suas estratégias. Ó, eu tenho um aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Ó, você vê que tudo vai do texto que você coloca. Eu botei: "Sou trader esportivo profissional e gostaria que você pensasse comigo, também como um trader profissional". Então eu estou dando ali função que ele tem que exercer. "Gostaria de rever minhas estratégias no mercado e focar algumas estratégias que eu tenha valor e a perda bem controlada, independente do valor ganho. Gostaria que pensássemos juntos em estratégias feitas antes do jogo começar, pré-jogo, com a movimentação das odds, da Betfair, com as entradas e saídas no mercado, ou seja, fazer cash out e tudo mais". Então ele já vai com essa visão, ele já sabe o que eu quero, estou sendo bem específico. Eu falei que eu queria entrar e sair do mercado, eu falei que eu queria que ele pensasse comigo, ou seja, essa conversa vai continuar, que ele pensasse como um trader profissional, enfim. Aí ele vai botando aqui, ó: "Ideias de estratégia pré-jogo, controle de perca, lei favorito com correção", ó. Aí ele diz tudinho que vai ser. O stop loss, se você parar aqui, você vai ter ó, saída com lucro, quanto que é esse lucro, stop loss, vantagem, você define o risco exato desde o início. Requisitos, estudar a leitura de jogo, tudo isso ele vai colocando para você. Ele deu outra opção, back favorito. Back ou empate quando ambos os times estão com odd alta. Ele dá aqui as definições. E eu posso continuar conversando, como eu acho que eu continuei aqui, ó. Ah, ó. E aqui eu simulei, ó. Eu falei: "Eu tenho volume de 10.000, quero investir no jogo, acredito que isso feito antes do jogo de forma correta possa pesar no mercado, peso do dinheiro". Eu queria ver o que que ele ia responder. Aí ele me disse aqui umas estratégias que dá pra fazer, tipo scalping da vida, né. Ó, ele vai colocando. Aí tem uma hora que eu pergunto aqui, aí eu botei: "Primeiro vamos focar em uma estratégia específica, com bola rolando. Gostaria da sua ajuda para identificar uma estratégia onde eu trabalho assim quando o jogo começar e em algum evento aconteça, tipo gol a meu favor, alguma coisa assim, eu consiga controlar. Quanto menos tempo eu ficar exposto, melhor". Ó, vou abrindo conversa com ele. E ele vai colocando. E aqui ele já sabe meus 10.000 que eu simulei lá em cima, então ele vai fazendo todos os cálculos simulando 10.000. E aí você vai montando sua estratégia, ó. Ó, simulação com 10.000, o lucro seria odd 2,20 a 2,16. E aí você perderia 4 ticks, tal, seria o resultado. Prejuízo, se você ficasse o break-even no 0 a 0, você não ganharia nem perderia nada. Conclusão, a curto prazo, você vai ficar exposto de 3 a 8 minutos. Gestão de risco, você vai perder de 3 a 7%. Leitura tática mais leitura de mercado é a base para entrada. Saídas objetivas sem esperança de recuperação, ou seja, tem que fazer o cash out, tem que fazer cash out. Aí ele vai te falando. Aí eu botei: "Não gostaria de depender da leitura de jogo, a minha estratégia. Gostaria de entrar e assim que o jogo iniciar, dado a minha análise e critérios pré-jogo, e sair caso o gol a meu favor ou contra". Aí ele começa a pensar nisso. "Tá bom, você não quer leitura de jogo? Então vamos lá. Tem uns conceitos aqui de posicionamento". Tudo ele explica direitinho. E dá exemplos, ó. Você vai fazer um back ao time favorito. Saída, gol favorito, você vai ganhar tanto. Tem gols até tantos minutos, você vai perder tanto. Gol do adversário, vai perder tanto. Isso aqui você pode montar a estratégia que você quiser, ó. Gol a seu favor. Ele pensa com você a estratégia. É só você saber conversar com o chat GPT. Então, serve para método, serve para análise, serve para tip. Ferramentas muito úteis, chat GPT, no caso aqui o Gemini também, para você usar nas apostas. Recomendo que vocês usem, porque é gratuito, tá lá. A versão gratuita já vai conseguir fazer tudo isso. E eu pretendo trazer mais vídeos sobre isso aqui também. Eu pretendo evoluir nesse ponto para trazer mais vídeos. E eu acho que em breve, até os alertas que a gente recebe no Telegram, no WhatsApp ou jogos ao vivo, a gente vai conseguir estar fazendo por aqui, automação. E daqui a pouco muitas ferramentas vão perder espaço para versões gratuitas aqui de inteligência artificial. Mas vamos com calma.
O básico aqui eu já queria passar para vocês, eu acho que muita gente ainda não tem noção nem desse básico, então o objetivo aqui era ajudar vocês nesse sentido, ok? Espero ter ajudado aí e vamos junto, trabalhando aí para os próximos vídeos. Valeu galera, abraço.